Bom dia, sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a professora também está bem. E eu venho aqui hoje para a gente iniciar uma aula que a gente vai ter, algumas aulas, falando da cultura afro no Brasil, tá? Então assim, eu vou passar um vídeo para vocês também, fora essa aula, porque dia 20 de novembro nós estaremos comemorando o Dia da Consciência Negra. Então será um momento de reflexão da cultura afro aqui no Brasil, a importância do negro aqui no Brasil. Então todo ano a professora nessa época passa atividades falando para os alunos. Todo ano a professora passa para todas as salas, sextos, sétimos e oitavos. Às vezes os conteúdos praticamente são iguais, mas falando da importância do negro. Então eu deixei um texto para vocês. Esse texto vai estar lá na aba dos documentos e vocês vão imprimir para vocês poderem realizar as atividades, tá? Dia Nacional da Consciência Negra. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão pela inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir no dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Algumas entidades, como o Movimento Negro, maior do gênero do país, organizam palestras e eventos educativos, visando principalmente crianças negras. Outros temas debatidos pela comunidade negra e que ganham evidências nesses dias são a inserção do negro no mercado de trabalho, cotas universitárias, moda e beleza negra, entre outros. Então, o que acontece? Todo dia o negro é lembrado, só que existe uma data especialmente, que é dia 20 de novembro, a professora está antecipando, porque a gente vai fazer algumas atividades. Então, até porque tem alguns assuntos ainda para a gente falar, tá? Então, o que seria esse dia? O dia que um líder chamado Zumbi dos Palmares significa uma vila onde existia um lugar bem distante da onde eles moravam. Essa vila vários negros moravam lá, que eram negros que eram escravos, conseguiram fugir dessas fazendas, desses lugares, e eles se abrigavam lá, porque como eles iam viver depois que eles não tinham mais a família deles, muitas vezes, eles não tinham mais ninguém a não ser um mato para correr, né, dos brancos. Então o que eles faziam? Eles corriam muito e eles encontravam essas tribos, essas vilas cheias de negro, e lá eles moravam. Então lá chamava-se Palmares. E o Zumbi foi um líder. Ele, na verdade, quando ele nasceu livre, ele não era escravo. Mas ele resolveu, depois de muito tempo, lutar por essa causa. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então esse dia é para ser lembrado sobre isso. Agora eu vou ler aqui a cultura afro no Brasil, brasileira. A cultura afro é uma das bases das tradições brasileiras, denominada um conjunto de manifestações culturais do Brasil. Porque eles vieram da África, eles trouxeram também toda a sua cultura, toda a sua maneira de ver a vida, porque lá eles tinham a maneira de se vestir, a maneira deles dançarem, a maneira deles cantarem, de falar. Quando eles vieram, eles trouxeram toda essa cultura e aí misturou-se então com os europeus, com os indígenas, e deu essa mistura. Muitas vezes a gente vê uma dança, alguma música, é uma mistura de todas essas culturas, tá? A cultura da África chegou ao Brasil em sua maior parte trazida pelos escravos negros na época do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, a cultura africana sofreu a influência das culturas europeias, que a professora falou, e do indígena, que foram se misturando ao passar do tempo. Os estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo foram os mais influenciados pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de escravos recebidos durante a época do tráfico, como na migração interna dos escravos após o fim do ciclo da cultura da região Nordeste.
da cultura de cana-de-açúcar. Então era uma região que eles faziam a plantação de cana-de-açúcar lá no Nordeste. Eles traziam então esses escravos para trabalhar, tá? Não pagavam nada, escravizavam eles. No início do século XIX, as manifestações, rituais e costumes africanos eram proibidos, pois não faziam parte do universo cultural europeu e não representavam sua prosperidade. Eram vistas como retrato de uma cultura atrasada. Mas, a partir do século XX, começaram a ser aceitos e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais e hoje fazem parte do calendário nacional com muitas influências no dia a dia de todos os brasileiros. Exemplo, a música, a música nossa, a principal influência da música africana no Brasil é sem dúvida o samba. O samba é a principal influência da cultura africana e o cartão postal musical do país, do nosso país aqui. Capoeira. Capoeira era uma luta e foi adaptada às cantorias africanas que ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinasse dos engenhos sem levantar suspeita dos capatazes. Então, o que eles faziam? Eles estavam lá lutando, eles estavam treinando a luta. Quando eles avistavam um capataz, que capataz era aqueles que castigavam os negros, que faziam eles trabalhar forçado, né? Então, eles estavam na noite, quando eles não estavam trabalhando, descansando, eles ficavam treinando para se defender desses capatazes. Aí, o que acontecia? Quando eles estavam treinando e eles avistavam eles tocavam o berimbau e aí avisavam então os escravos que estavam treinando. Um ficava só olhando lá, observando se estava vindo esse capataz. Quando ele avistava, então, ele começava a tocar o berimbau e eles fingiam que estavam dançando. Então, por isso que a capoeira hoje, ela é considerada uma dança, tá? Então, os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinasse nos engenhos sem levantar suspeita desses capatazes. E a religião deles? A religião que eles trouxeram? As religiões afro-brasileiras constituem um fenômeno relativamente recente na história religiosa do Brasil, o candomblé, o mais tradicional e africana dessas religiões, e se originou no Nordeste. E a culinária? A culinária, existe vários pratos que são de origem africana, mas o principal é a feijoada, originada das senzalas e eram feitas de sobras de carne que os senhores do engenho não comiam. Então é uma origem africana a feijoada. Tudo que não se usava na comida, eles davam para os escravos, restos, não de resto de comida que as pessoas já estavam comendo, restos de, por exemplo, ia fazer uma batata, cascava-se aquela batata, a casca eles davam para os escravos. Feijoado, toda a carne que eles iam cortar, pele, banha, eles davam para os escravos. E os escravos faziam a comida deles com aqueles restos. Foi assim que, não com a batata, tá, gente? Mas as carnes, as linguiças, alguma coisa, é que depois foi se adaptando, melhorando essa feijoada. Obviamente que naquela época era feijão e restos de carne, lógico, com tempero, né, que eles encontravam. E bem feitinhos por sinal, porque até hoje a gente faz em casa e é uma delícia. E quem é esse do Zumbi do Palmares, né? Esse Zumbi do Palmares que eu falei no começo da minha fala, eu vou ler para vocês. Ele nasceu em Palmares, Alagoas. Ele nasceu livre no ano de 1655, mas foi capturado e entregue ao missionário português quando tinha 6 anos. Foi batizado Francisco, mas com 15 anos escapou e voltou ao lugar de origem. Então aqui ele nasceu, ele era livre, ele foi batizado até por um padre, mas ele resolveu depois de um tempo conhecer as suas origens e lutar a favor desses escravos. Zumbi ficou conhecido pela sua destreza e astúcia na luta pela luta dos escravos. Se tornou líder respeitável quando chegou aos 20 anos, depois de rejeitar um acordo entre a coroa portuguesa e Ganza Zumba, que era líder dos Palmares, para uma oferta de paz. Zumbi desafiou o Zumba, prometendo continuar a resistência
a opressão portuguesa. Então, assim, eles quiseram que eles fizessem, queriam que eles fizessem um acordo para que ele parasse com essa resistência de tentar resgatar os negros dentro daqueles lugares, né, nas senzalas, mas não, ele não aceitou e continuou a sua resistência pela liberdade dos escravos. E por isso, como ele foi muito resistente, chegou um dia que ele teve uma surpresa ruim. 15 anos depois que aconteceu isso, Zumbi, o bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho, foi chamado para organizar a invasão do Quilombo em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares. Foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, ele foi traído por Antônio Soares, né? Ele foi traído, contaram para essa tropa de bandeirantes onde ele estava, e ele foi morto, e as tropas dos bandeirantes expôs a cabeça dele em praça pública. Então ele morreu de uma forma muito trágica, muito injusta, porque ele estava lutando pelos seus direitos, e ele tinha muito, né, o que ele fazia muito pelos seus companheiros. Então, essa história do Zumbi do Palmares, infelizmente ele faleceu, mas a luta continuou e depois de muito tempo eles foi absolvida a escravidão no Brasil, graças a Deus, né? Então, esse dia, 20 de novembro, é considerado um dia da consciência, que é pra gente ter consciência que eles são seres humanos igual a todos, e eles trouxeram muita riqueza para nós, muita riqueza de cultura, de arte, né? E eu vou passar um vídeo para vocês do museu aqui no Brasil que fala toda essa cultura deles que trouxeram, tá? Eu deixei alguns desenhos aí para vocês colorirem, uma máscara e uma imagem de uma capoeira para vocês colorirem. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu não vou ser muito extensa, até porque para não ficar muito chata a aula. E aí a gente a próxima aula agora, vocês fazerem atividade prática, tá bom? Muito obrigada por me assistir. Fiquem com Deus e até semana que vem.